Passados cerca de 2 anos depois da visão do capítulo 7, Daniel recebeu outra visão, conforme registrada no capítulo 8. Novamente, animais surgem na cena profética, um carneiro e um bode, e mais uma vez representam nações que lutavam pelo poder. Daniel declara: pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Através dessa viagem simbólica, ele foi transportado ao futuro, ao período do Império Medo-Persa, que ainda não havia assumido a liderança mundial ao tempo da visão. Estudamos na lição passada que a profecia falava de um ataque contra a lei de Deus. Até quando durariam os ataques do chifre pequeno ao povo de Deus e sua lei? Em oração, abra sua mente e seu coração e vamos estudar os significados dessa visão para os nossos dias e como compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Um bom estudo para você. E chegamos então ao capítulo 8 do livro do profeta Daniel. E o tema que nós hoje vamos estudar é uma visão profética sobre um carneiro e um bode. Chegamos ao capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Pois bem, abra sua Bíblia, e você que nos acompanha em casa também, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8, é o tema que agora vamos estudar. Em Daniel capítulo 2, nós temos o rei Nabucodonosor e uma estátua com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro. Essa estátua representava os 4 impérios mundiais, respectivamente: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. No capítulo 7, nós aprendemos sobre 4 animais: o leão representando Babilônia, o urso representando a Medo-Pérsia, o leopardo representando a Grécia e um animal terrível e espantoso representando Roma. Nós descobrimos que há um paralelo muito íntimo entre o capítulo 2 e o capítulo 7. Agora, chegando ao capítulo 8, 2 figuras novas surgem, um carneiro e um bode. Daniel 8 trata desses 2 animais como símbolos de 2 dos 4 impérios que nós estudamos até aqui, justamente a Medo-Pérsia e a Grécia. Um conceito que você deve aprender em profecia é que a profecia é uma verdade que se amplia. Você percebeu que o capítulo 7 trouxe detalhes que o capítulo 8 não tinha abordado? Agora, entrando no capítulo 8, nós veremos outros detalhes que o capítulo 7 não abordou. Então, a profecia é uma verdade que se amplia. E o melhor intérprete da profecia é a história secular. Mais uma vez, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos na história encontrar elementos que respondam a essas visões proféticas. No capítulo 8, versos 3 e 4, Daniel assim escreveu: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Este carneiro é símbolo de que império que eu acabei de falar para vocês? Medo-Pérsia. Estão lembrados no capítulo 7 que animal representava a Medo-Pérsia? O urso.
E lembram que nós aprendemos aqui de que esse urso levantou-se de um lado mais alto que o outro? E eu falei para vocês de que esse levantar simbolizava Ciro e Dario, e que Ciro finalmente se distinguiu mais do que Dario. O mesmo acontece agora com o carneiro. Percebe que esse carneiro tinha 2 chifres, mas um foi mais alto e o mais alto subiu por último? É novamente uma referência a Ciro, que teve mais proeminência do que Dario na liderança do império. Continuando, vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Ou seja, o Império Medo-Persa tomou conta do mundo. Ele fazia o que ele bem entendia. Continuando a visão, Daniel descreve no verso 5 agora. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem é esse chifre notável entre os olhos? Quem o bode representa? Se o carneiro representa a Medo-Pérsia, o bode só pode representar a Grécia. Mas esse chifre notável entre os olhos representa alguém de destaque na Grécia. Quem é o nome de destaque do Império Greco-Macedônio? Alexandre o Grande. Então esse chifre notável fala de Alexandre. E esse bode que veio voando sem tocar o chão está falando da velocidade com que Alexandre conquistaria o mundo. E quando vimos numa outra semana sobre a biografia de Alexandre, nós descobrimos que em cerca de 13 anos ele se tornou rei e conseguiu conquistar o mundo inteiro. Um bode que está tão veloz que nem o chão toca. Percebe que os elementos vão se ampliando na profecia? Agora o que disse Daniel? Dirigiu-se ao carneiro, o bode, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Aqui está claramente ensinado o ataque que a Grécia fez à Medo-Pérsia. E eu já expliquei para vocês de que aconteceram 3 combates principais, até que finalmente a Grécia vencesse a Medo-Pérsia. Daniel disse, vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. Quais 2 chifres? Os medos e os persas. Quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Ou seja, a Grécia vencendo a Medo-Pérsia. Agora o bode, que representa a Grécia, se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Olha o que Daniel está dizendo. Quando esse bode estava no apogeu da sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. Quando o Império Greco-Macedônio estava dominando o mundo e tudo caminhava bem, aos 33 anos, o seu líder Alexandre morre. O chifre notável foi quebrado. E no lugar desse chifre, nasceram 4 chifres. Você está percebendo que a profecia é uma verdade que se amplia? Os 4 generais de Alexandre, os 4 chifres. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário
foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Mais uma vez, quem é que entra em cena agora? O chifre pequeno. Percebe que o chifre grande, Alexandre, foi arrancado, 4 chifres nasceram em seu lugar, os 4 generais, e agora, depois dos 4 generais, surge novamente o chifre pequeno. Interessante, olha para esse texto. Aqui está dizendo assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. A primeira impressão que nós lemos de Daniel 8:9 é que o chifre pequeno teria que vir de um dos 4 generais, porque de um dos chifres. Mas quando você vai para o original, em que Daniel escreveu isso, a língua hebraica dá a entender uma outra coisa. O hebraico disse de que esses 4 chifres cresceram para os 4 ventos da terra. A ideia que o hebraico está passando é que de um dos ventos. E se os ventos estavam espalhados em 4 direções, é porque de uma direção da terra viria o chifre pequeno. Então, há teólogos que interpretam assim: não é de um dos chifres, Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandra, mas é de um dos veio o chifre pequeno. E a expressão anterior era uma expressão relacionada aos 4 ventos. E esses 4 ventos estavam nas 4 direções da terra. Ou seja, de uma dessas direções veio o chifre pequeno. E diz o texto de que ele engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e deitou por terra a verdade. Vamos nos concentrar primeiro no sacrifício diário. Daniel, depois de contemplar esses 2 animais, ele ficou confuso. Então, olha o que aconteceu no versículo 16. Ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem é Gabriel? É um anjo poderoso do céu. E então um ser disse para Gabriel: Gabriel, explica para Daniel a visão, dá a conhecer a visão. Gabriel dá a entender: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então a interpretação que eu estou dando para vocês é a própria Bíblia quem me dá. A Bíblia está dizendo que o carneiro representa a Medopérsia. A Bíblia está dizendo que o bode peludo é o rei da Grécia. Então, ele está explicando para Daniel: o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E qual foi o primeiro rei dos gregos? O que mais teve proeminência? Alexandre. Então, ele não cita o nome de Alexandre, mas ele está dizendo o primeiro rei. E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. E de fato, os 4 generais de Alexandre nunca colocaram o Império Grego no mesmo patamar que ele havia colocado, até porque que com a própria divisão eles se enfraqueceram. Então, olha o que está acontecendo na visão. O carneiro representa a Medopérsia, o bode peludo, o rei da Grécia, o chifre principal representa Alexandre, e quando Alexandre sai de cena, 4 generais tomam conta. Como aprendemos em Daniel 7 sobre o chifre pequeno, ou rei, esse poder representa Roma. Roma em suas 2 fases, Roma imperial ou pagã, e Roma religiosa ou papal. Então, o chifre pequeno deve ser entendido como Roma em suas 2 fases. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o homem do pecado,
o anticristo, ele já estava atuando em seus dias. E nos dias de Paulo, nós já tínhamos o Império Romano buscando para si a adoração. O imperador romano se considerando Deus e buscando a adoração dos seus súditos, até que finalmente se estabeleceu Roma cristã. Então, nós temos que entender de que esse poder, o chifre pequeno, é Roma em duas fases, imperial e depois papal. E esse chifre pequeno, na profecia, ele tomaria algumas atitudes. Olha o que disse Daniel que ele faria. Ele cresceria até atingir o exército dos céus. Ele lançaria por terra as estrelas e as pisaria. Ele tiraria do príncipe do exército o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário seria deitado abaixo. E ele deitaria por terra a verdade, e o que ele fizesse iria prosperar. O perdão dos pecados está ao seu alcance. Há um passo pela fé. Dê apenas um passo em direção ao santuário e você encontrará o Supremo Sacerdote de braços abertos para te receber. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Ele vai te conduzir de verdade em verdade, até que você compreenda qual seja a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Abra o seu coração agora. Confesse os seus pecados a Cristo. Ele vai te perdoar. Através do teu sangue, ó Jesus, triunfante vou, vitória tenho aqui. Neste mundo tão perverso, Senhor, nos deste a luz que ainda brilha para quem queira ver. O meu ser, o seu sangue derramou quando lá naquela cruz morreu por mim. Por amor sofreu meu Cristo, por querer morrer, para que tenhamos vida eterna. Ó Senhor, teu sangue faz com que sejamos mais, ó sim sejamos mais que vencedores. Livre então, agora sou, pois sei que me darás, sim, sempre me darás teu amor.